Muito bem, vamos a mais uma aula então para o Detran São Paulo, Banca Fundação Carlos Chagas. Sempre falo para vocês, faz o comentário aí no vídeo, deixa o gostei aí no vídeo, tá certo? Vamos fazer a nossa participação também. Galera, olha só, assunto de hoje, orações. Orações Fundação Carlos Chagas. E mais do que isso, aquela parte mais difícil de orações que muitos não gostam, orações reduzidas. Olha só, está assim, ó, o sentido da frase ao se doparem, os viciados em drogas geralmente experimentam um bem-estar, não sofrerá alteração ao se substituir a expressão sublinhada por. Então, olha só, o que a Fundação Carlos Chagas está pedindo? Vou deixar aqui no cantinho, aqui, ó, para eu substituir ao se doparem. Tá? É isso aí que a FCC está pedindo, ok? Tá, agora volta aqui um pouquinho. Na língua portuguesa, existem as orações desenvolvidas, e existem as orações reduzidas, desenvolvidas e reduzidas, As desenvolvidas, primeira característica, elas trazem um nexo. Na reduzida, a característica é que o nexo ou ele vai desaparecer ou muitas vezes fica um pedaço do nexo, um fragmento do nexo. São dois pontos importantes. Depois, número 2, nas orações desenvolvidas, nós temos verbo conjugado. Verbo conjugado é verbo flexionado. Cantei, cantarei, fiz, faria. Agora que vem o que me interessa. Na oração reduzida, o verbo assume uma forma nominal. O verbo assume uma forma nominal. E existem 3 formas nominais. Infinitivo, depois gerúndio, depois particípio. Meu objetivo no vídeo de hoje é comentar as orações reduzidas de infinitivo. Tá? Esse é o objetivo no nosso vídeo aqui. Claro que, olha bem, eu estou fazendo um recorte de uma matéria que durante a aula tradicional nós ficamos quase 1h30, pessoal. 1h30, então eu não vou conseguir aqui desenvolver tudo como a gente desenvolve na aula tradicional, mas é um recorte e é muito importante e vai ser eficiente, tá? Olha aqui, pessoal, olha aqui. Então, eu quero falar das principais orações adverbiais reduzidas de infinitivo, tá? As principais orações adverbiais reduzidas de infinitivo. Nós vamos citar aqui quatro tipos. Número 1. Temporais. Quando eu tenho uma temporal, o nexo temporal tradicional é o quando. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando fizer as contas, vírgula, João verá os erros. Quando fizer as contas, João verá os erros. Quando fizer as contas é uma desenvolvida por 2 características. Primeira característica, aparece o nexo. Segunda característica, vocês têm o verbo conjugado, fizer. O que eu quero fazer agora? Eu quero reduzir o quando fizer as contas. Quero reduzir. E como é que eu vou reduzi-la, professor? Como que eu vou reduzi-la? Já vamos ver.
Para que eu possa reduzi-la, olha aqui, está no lado. Eu tiro o nexo, tiro quando. E como eu estou falando neste vídeo, só no infinitivo, eu coloco no infinitivo. Porém, se eu tirar o quando e colocar fizer no infinitivo, ficaria assim, ó, fazer as contas, João verá os erros. Horrível. Nunca mais esquece do que eu vou falar agora. A forma para eu reduzir uma temporal é ao. Ao. Está aqui ao. Ao fazer as contas. Ao fazer as contas, João verá os erros. Não esquece mais. Então vamos lá. Desenvolvida. Quando terminar a aula, vamos conversar. Reduzida. Ao terminar a aula, vamos conversar. É isso mesmo. Tá? Desenvolvida. Quando acordar, verifique tal coisa. Reduzida. Ao acordar, verifique tal coisa. Primeiro tipo, temporais. Segundo tipo de reduzida que eu vou colocar aqui, ó, condicionais. Relembrando, os dois nexos tradicionais condicionais do português, se e caso. Se e caso. Vamos colocar um exemplo. Se disser a verdade, se disser a verdade, vírgula, João terá chances. Se disser a verdade. Olha aqui, ó. Se disser a verdade é uma desenvolvida porque tem o nexo e tem o verbo conjugado, ok? Agora, o que eu quero? Eu quero a reduzida de infinitivo. Para eu reduzir a de infinitivo, primeiro ponto importante, eu não posso colocar ao dizer, porque vocês estão comprometidos comigo com o ao. Ao é tempo. Vai parecer horrível, mas é assim mesmo. A forma de reduzir uma condicional é a dizer a verdade, a dizer a verdade, João terá chance. Está brincando, senhor? Não, não estou. Você não está me falando que ao é quando e está me falando que o a é se? Isso mesmo. Isso mesmo. Se eu disser assim, ó, a beber, não dirija. Se beber, não dirija. Olha só. Lembra que quando havia qualquer propaganda envolvendo medicamentos, no final, às vezes aparecia ao persistirem os sintomas e às vezes aparecia a persistirem os sintomas. Aí houve uma polêmica. A ideia é de condição. Então, se a ideia é de condição, não é ao, é a. A persistirem os sintomas, um médico deverá ser procurado, ou procure um médico. Então, é se persistirem. O senhor é sério? É sério. Se eu disser a chover, não saia, é se chover, não saia. Se eu disser ao chover, você poderá me ligar, é quando chover, você poderá me ligar. Tá aí, importantíssimo? Sim, muito importante. Ok? Tá? Então, marca essa diferença. Depois, vou colocar aqui, ó, ponto número 3, causal. Ou melhor, colocar no plural, causais. O principal nexo causal é o já que. Vamos colocar um exemplo. Já que estudou, vírgula, passou. Existem muitas formas para eu reduzir essa causal. Está aqui o nexo, está aqui o verbo. A principal, existem muitas formas, tá? A principal é com a preposição por. A principal, ó, por estudar, passou. Tudo bem? Há outras formas de redução. Em razão de estudar, passou, né? Então, há outras formas, mas o principal é o por. Então, ó, já que trabalhou muito, recebeu um aumento. Por trabalhar muito, recebeu um aumento. Essa aí, causal. Bom, e também, número 4, colocar aqui, ó, finais. Quando eu tenho as finais, eu tenho para que, ou eu tenho a fim de que. E quando eu quiser reduzir uma final, é só tirar o que? É só tirar o que e colocar o verbo no infinitivo. Por exemplo, ó,
para que passe, vírgula, estudarei muito. Então, essa aqui é uma desenvolvida. O para que introduz uma desenvolvida. No momento que eu tirar o que, eu vou produzir uma reduzida. Ó, para passar, estudarei muito. É uma reduzida final. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó, a questão original. Ao se doparem, ao é tempo. Ao é tempo. Se fosse a se doparem, seria caso se dopem. Se fosse por se doparem, já que se doparam, já que se dopam. Se fosse para se dopar, para que se dopem. Mas é ao, então é tempo. Ao é tempo. Então volta comigo aqui na questão. Ó, ao se doparem, os viciados em drogas geralmente experimentam um bem-estar. Não sofrerá alteração ao se substituir a expressão sublinhada por quando se dopam, para se doparem, a menos que se dopem, a fim de que se dopem, ainda quando se dopam. É letra A, quando, que é temporal. Letra B, para, é uma final reduzida. Letra C, a menos que, é uma condicional. A fim de que, é uma final de novo. Ainda quando se dopam, né, é uma concessiva que nós temos ali, um pouco de tempo, mas concessiva. Ok, pessoal? Então, cuidado com as reduzidas ali. Assuntos difíceis nós falamos aqui também. Muitas vezes, é difícil, nem vou falar. Não, eu tenho que mostrar para vocês o que é difícil. E aqui é difícil, um pouco difícil. Reduzidas, claro que sim, mas temos de saber também. Então, letra A é o nosso gabarito. Gostou do vídeo? Deixa o gostei aí, tá certo? Como eu digo no início do vídeo, comenta também e siga nossas outras redes sociais como Instagram, tá? Facebook, também nos siga aí que nós sempre vamos dando informações para vocês. Beijão para vocês, bons estudos e tudo de bom.